Olha só, nós conversamos com o advogado do guincheiro que atropelou aquela família na Carlos João Straz em 2009. Você se lembra daquele caso? No acidente morreram a mãe e uma criancinha, acho que de 1 ano e 4 meses, uma coisa assim. E aquele caso é cercado de lances que, sabe, a gente demora a entender. Um fala de lá, outro fala de cá. Agora o advogado conseguiu uma prova de que, na verdade, o cliente dele teria sim. Vamos relembrar o caso primeiro, no ar. Os momentos de felicidade estão guardados em fotografias. Quem sobreviveu apresenta as marcas no corpo. O que sente na alma só pode ser demonstrado em palavras. Eu vivo pensando nas duas, vira e mexe eu penso nela, eu vejo as coisas que a minha filha gostava de fazer, fico a lembrando muito. Eu sei que trazer elas de volta não traz mais. O acidente que tirou a vida de Jaqueline da Silva Moraes, de 22 anos, e da filha dela, Ana Beatriz Moraes, aconteceu no dia 7 de junho de 2009. O Ricardo havia acabado de receber um dinheiro de um serviço que tinha prestado em um açougue. Resolveu que iria fazer compras em um hipermercado que fica aqui perto. Levou a mulher e a filhinha, de 2 anos e 4 meses. Quando passava por este gramado, tranquilamente com a família, a cerca de 300 metros de casa, ele foi surpreendido por um caminhão que subia a Carlos João Straz. O motorista perdeu o controle do caminhão guincho, invadiu esta área e atropelou a família. O pai de família, que perdeu mulher e filha, hoje mora com uma companheira e tenta reconstruir a vida. Ele diz que não é fácil esquecer a dor da perda. Coisa que não dá para explicar, sei lá. Sem palavras. Ser atropelado e ficar igual um cachorro lá jogado. Diz que a minha neta caiu de bruços assim, que nem uma boneca no chão, caído. Depois do acidente, o motorista atropelador Nelson Cardoso fugiu. Além disso, ele também simulou uma batida em uma árvore para tentar justificar o amassado no caminhão. O senhor disse que o acidente não aconteceu aqui em cima da grama, como foi noticiado, inclusive como nós demos a versão aí na primeira parte da matéria? Não tem como ser, Léo. Eu vinha pela rodovia, escutei o barulho. Depois do acidente, que os corpos ficaram caídos aqui, eu saí fora da pista, lá em cima, mas não saí fora da pista, eu entrei no corredor de água. Na canaleta? Na canaleta para poder ligar para o bombeiro, certo? Lá sim eu saí fora, mas não entrei nem na grama. O que eu tinha que fazer eu fiz, que foi ligar para o bombeiro, apesar de o bombeiro dizer que eu não liguei, mas Deus sabe que eu liguei. E aquela coisa de que o senhor teria simulado um acidente para tentar escapar ali da culpa pelo acidente com outras pessoas? Não era da culpa, eu nem pensei em culpa, Léo, eu pensei em não morrer, cara, porque a ameaça era muito grande da minha vida, entendeu? Ele tem esse argumento, mas diz que ligou para o corpo de bombeiros. Agora nós vamos ao outro lado da história, na verdade o mesmo lado da história, né? Porque nós recebemos um telefonema do Nelson dizendo que o advogado tinha algo a falar que tiraria dele essa figura que a gente poderia classificar como covarde. É o que todo mundo pensa. Estou dizendo que o seu Nelson é covarde, não é isso. Mas ele ficou meio que carimbado, que ele fugiu do local do acidente sem chamar socorro, sem absolutamente nada, sem se preocupar com as vítimas. Até porque no inquérito policial consta que o corpo de bombeiros, constava, não teria confirmado que recebeu a ligação do seu Nelson. Vamos conferir. O advogado do motorista acusado de atropelar uma família na rodovia Carlos João Straz em 7 de junho de 2009 e matar mãe e filha, além de ferir o pai da criança, quer de pronto a absolvição do cliente dele da acusação do crime de omissão de socorro. Nelson Aparecido Cardoso, hoje com 46 anos, foi acusado de fugir do local do crime sem prestar socorro às vítimas. De fato, ele saiu do local do acidente com medo de linchamento. Há um tempo atrás, um amigo dele tinha atropelado e foi linchado no local porque ficou para prestar o socorro. O motorista atropelador sempre afirmou que parou aqui perto desta passarela, a cerca de 300 metros do local do acidente, e ligou para a Polícia Militar e também para o Corpo de Bombeiros para pedir socorro às vítimas. Só que lá na central dos bombeiros
esta informação não foi confirmada. Contrariando o informado pela Central dos Bombeiros, o advogado recebeu da operadora de telefonia celular, por determinação da Justiça, o documento que comprova que o cliente dele ligou sim para a Polícia Militar e logo em seguida para o Corpo de Bombeiros. Com a PM, Nelson falou por alguns segundos e com o Corpo de Bombeiros por aproximadamente 1 minuto. Eu peço a todos que estão aí nos ouvindo que marquem no relógio então e que conversem primeiro 15 segundos. Se dá tempo de falar: Polícia Militar, boa noite. Olha, pelo amor de Deus, me socorre, eu atropelei, a pessoa está passando mal. Não é aqui, liga para o SEAT. Eu acho que não deu nem 15 segundos isso que eu te falei, né? E então depois para o SEAT. Estou na rodovia João Carlos Strass, por favor, preciso de um atendimento emergencial aqui, atropelei umas pessoas. 1 minuto é mais do que suficiente para dizer o local do acidente e o ocorrido. O advogado também nos apresentou o laudo da Polícia Científica e da Polícia Militar, que apontam que no local do acidente havia um sinal de frenagem ainda dentro da pista, o que, segundo ele, demonstra que a família foi atropelada no asfalto e não no gramado, como o sobrevivente afirma. Ao lado não existe calçada, é um gramado. E as vítimas desciam então com um carrinho de bebê cheio de compras. Na verdade, um pai que permitia a esposa andar do lado direito, onde passam os carros, com a criança no colo, e o carrinho cheio de compras, mas desciam pela rodovia, porque no gramado o carrinho não anda. Diante dos argumentos do advogado, fomos mais uma vez ao local do acidente e vimos que seria muito difícil andar com um carrinho de bebê com rodas pequenas por este gramado. O que é comum a gente encontrar exatamente neste local mesmo de dia são pessoas andando pela pista. Querida, por favor, vocês sempre descem pela pista aqui? Difícil. Só agora que eu fui ali, tô descendo, todo mundo pela pista. As vítimas vinham de um supermercado que fica deste lado da Carlos João Strass e iriam para casa. O correto seria descer por esta calçada onde nós estamos até aquela passarela, por onde deveriam ter passado para atingir o bairro vizinho que fica do outro lado da pista. Isto seguramente não aconteceu, já que os corpos das vítimas caíram exatamente neste ponto deste gramado. O pai da criança, marido da mulher que morreu, alega que eles desciam por este gramado. Já o motorista do caminhão, o Nelson, diz que seguramente eles estavam sobre a pista. E uma coisa interessante que tem que ser mostrada aqui é esta terceira faixa que está neste local. Ela acaba de repente, dá para ver aqui, ó, que não há nenhuma sinalização. E existe no laudo feito pela perícia uma frenagem mais ou menos onde está aquela seta. Existe, no entanto, a terceira possibilidade de que o casal e as crianças tenham descido pela calçada que nós mostramos inicialmente e que, em vez de seguirem até a passarela, fizeram a travessia neste ponto exato onde foram atropeladas. Ali não é lugar de gente estar andando. Lugar de gente estar andando é na passarela de pedestre que estava em cima da cabeça deles. Por que eles estavam andando na rodovia? Eles não tiveram educação? Eles não sabem que rodovia é para carro? Não é para gente? Gente tem que andar na calçada. E se não tem calçada, como é ali, tem que andar em cima da passarela. Tá aí o advogado, evidentemente que ele tem o papel de defender. E nós, quanto televisão, jamais, porque esse seu Nelson foi malhado, e não estou dizendo que ele tem razão ou que não tem, nós mostramos ali as possibilidades para que o acidente tivesse acontecido, todos os lados, relembramos o caso. Jamais nós negaríamos o espaço para que o advogado de defesa do seu Nelson, agora com esse processo todo, né, montado e evidente, 3 anos, as coisas vão clareando no decorrer do processo. Ele recebeu esse documento da operadora de telefonia que mostra que o seu Nelson ligou sim para a Polícia Militar e logo em seguida para o Corpo de Bombeiros. Então não há dúvidas mais em relação a isso. Eu tentei o contato com o oficial do Corpo de Bombeiros um pouco antes do programa, não consegui falar com o oficial de dia, mas de qualquer forma o espaço está aberto para o Corpo de Bombeiros. Agora uma pergunta, por que o Corpo de Bombeiros deu essa informação de que ele não ligou para lá? Se está registrado ali no número do telefone dele.
É uma história esquisita, rapaz, muito esquisita. Eu não consegui entender isso. Aliás, o Corpo de Bombeiros que tem aí um trabalho exemplar para todos nós, né? E é exemplo para toda a administração pública em relação a uma condenação que o seu Nelson tem para pagar uma indenização alta para o sobrevivente e uma pensão mensal. O advogado também disse que está confiante que ele vai conseguir que isso seja revogado numa segunda instância judicial. Porque, segundo o advogado, o seu Nelson foi condenado a pagar em dinheiro aquilo que não se sabe ainda se ele teve culpa ou não, porque no crime ele ainda não foi julgado. E aqui eu vou te falar, nós damos espaço para qualquer um de todos os casos que nós mostramos aqui. Se você tiver fundamento para dizer, olha, aquela história, tem algo mais naquela história, pode mandar um e-mail, leojosé@tarobá.com.br ou pelo Facebook, né? Procura Léo José lá, curte a minha página no Facebook, deixa um recado, a gente vai fazer contato com você, porque jamais a gente negaria ou sonegaria esse espaço para que a pessoa pudesse se manifestar. Mesmo que, né, num caso como esse, que já foi há 3 anos e que aí surge essa coisa que o advogado traz agora.